Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, Virginia Alves, nós estamos de volta para falar agora com o setor de hortifruti. A Abra Frutas, ela vem buscando aí ampliar o mercado do Brasil para exportação em importantes consumidores como China, Colômbia, e para a gente entender melhor como que está essa negociação, como é que está o avanço dos trabalhos da Abra Frutas junto com o Ministério da Agricultura, o MAPA. Eu convido agora, então, o seu Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas. Seu Guilherme, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Oi, Virginia, a todos que assistem Notícias Agrícolas, meu abraço. Seu Guilherme, nós tivemos então essa informação de que o Brasil tem a chance aí de ampliar o seu mercado de frutas para fora, o mercado internacional. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, ampliar para quem, qual tipo de frutas e em que pé que está essa negociação. Tá, a Abra Frutas é a Associação Brasileira dos Exportadores de Frutas e Derivados. Nós temos sede na CNA, em Brasília, nós temos cerca de 80 associados e representamos mais ou menos cerca de 70% de toda a fruta exportada. Uma associação que hoje tem a unicidade, ela representa toda a fruticultura nacional. Veja só, as nossas frutas, elas são muito reconhecidas no mercado internacional, né? Pela sua qualidade, pelo nós seguirmos todos os protocolos, os certificados internacionais. E realmente há um interesse por elas no mundo inteiro. A grande conquista que nós tivemos no ano passado foi a conquista de conseguirmos abrir o mercado do melão para a China. Depois de 7 anos, vai lá, vem cá, burocracia, conversa, o que é normal. Tá? No ano passado, em 2020, nós exportamos os primeiros containers, que chegaram lá com excelente qualidade, e agora nós estamos começando a evoluir na quantidade, aumentar a quantidade. E, em relação à China, já tem um pedido da China para que seja estudada, e é uma demanda da China, que nós já estamos fazendo isso, em relação à uva. Então, a próxima fruta que nós já estamos em tratativas é a uva. E eu tive recentemente, há uma semana atrás, com a ministra Tereza Cristina, pedindo à ministra que vamos chamar, provocasse, tá, o governo chinês, se ele já tem algumas demandas, que é normal. Mas nós temos também outras tratativas, que estão até assim, em estágios mais iniciais, que é mandar também para a China o melão, a maçã para a Colômbia, isso já foi aprovado, agora um mês atrás, para a Colômbia. Nós estamos também tentando o limão e o avocado para os Estados Unidos, que existe uma demanda muito grande, principalmente agora com a pandemia, no caso do limão, a fruta cítrica. Estamos também trabalhando com o mamão para a África do Sul, e também a uva para a Coreia do Sul e o melão para a Nova Zelândia. Então, esse é o sexto, vamos chamar assim, das frutas que nós estamos trabalhando nos diversos governos, nas conversas, e quem comanda isso é o MAPA, e comanda muito bem comandado. A ministra Tereza Cristina, ela tem um empenho pessoal nessa questão de fruta, ela nos cobra bastante, e nós estamos muito animados, porque nossas frutas são de excelente qualidade, e o mundo está muito focado nas frutas do Brasil. Seu Guilherme, o senhor trouxe que a grande conquista para o setor foi essa exportação de melão no ano passado. Eu queria entender melhor, falando ainda sobre a China, em que pé que estão as negociações. A China fez o primeiro contato para o Brasil avaliar se era possível, se não é. O Brasil já enviou uma certa documentação para a China e agora a gente aguarda o retorno, é isso? No caso do melão, não. No caso do melão está tudo concluído. No caso da uva, perdão. Desculpe, exatamente é isso. Na Isso. casa da uva foi uma demanda da China, aí começa com o quê? Com as primeiras informações, nós mandamos para eles, e eu tive com a ministra Tereza Cristina na semana passada, porque já é tempo de a gente cobrar a China, olha, como é que foi, como é que não foi, o que é que precisa mais, qual é a sua dúvida, nós estamos à disposição. É mais ou menos isso que está acontecendo. Tá. E para os outros países, seu Guilherme, qual é o potencial do Brasil em abastecê-los? E o que impede ainda que nosso setor de frutas avance cada vez mais, não só na China, mas em importantes consumidores como Europa, Estados Unidos? Qual que é a visão geral que o senhor tem para o nosso setor?
Olha, nós estamos muito otimistas. Se a gente for falar do ano de 2019 em relação ao ano passado, 2020, nós aumentamos cerca de 6% no volume de tonelagem de frutas exportadas. E também nós aumentamos em 3% o volume de dólares exportados em relação a 2019 em relação a 2020. Então, veja só, diante de toda essa pandemia, o setor continua crescendo, tá certo? Continua sendo demandado por fruta. Então, por isso que eu estou bastante animado, tá certo? Nós, durante o começo da pandemia, ficamos assustados, como o mundo todo ficou, mas graças a Deus a primeira ação que nós tivemos foi cuidar dos nossos trabalhadores rurais, que são empresas as nossas que estão todas certificadas. Para você exportar, você tem que ter uma certificação social. Isso é uma certificadora internacional que vem da sua empresa, faz auditoria surpresa, vê como é que você está no ponto a ponto. Se não tiver todas as conformidades, ela manda dar um prazo. Nós temos auditorias na parte de manuseio das frutas, da parte de higiene do trabalhador rural. Então, com essa pandemia, ficou fácil do nosso trabalhador rural, que já trabalha com a bota, já trabalha com o chapéu, que a gente chama chapéu chinês, aquele que vem aqui, que já lava as mãos no packing house durante 2 horas, que já usa uma touca, já usa o avental. Quando você chamou ele para dizer, olha, você precisa usar a máscara, ele entende aquilo mais fácil. Olha, você precisa de um distanciamento, você precisa passar álcool gel na mão. Então, tudo isso nós conseguimos, que é muito importante, Virginia, a gente falar que se você for para a balança comercial, dentro do setor do agro, a fruta não pesa muito, mas dos setores todos do agro, quem mais emprega é a fruta. A fruta tem uma massa muito grande de emprego no Brasil inteiro, e principalmente no semiárido nordestino, que é onde a gente tem os índices que não nos favorecem tanto, como IDH, o analfabetismo podia ser menor e tantos outros. Então, a fruticultura ela tem a sua força de empregar e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Seu Guilherme, eu vou aproveitar o gancho que o senhor trouxe para falar da pandemia. A gente sabe que há um tempo atrás, lá no início, no ano passado, os embarques, no caso de logística aérea, sofreram alguns impactos, porque as frutas são embarcadas nos voos de turista, né, nos voos comerciais, e é justamente o tipo de voo que teve aí uma redução muito drástica por conta da pandemia, limitação, restrição mesmo. Eu queria saber do senhor como é que está esse cenário agora. Ele é mais confortável? Os embarques eles estão sendo feitos sem maiores problemas? Como que o senhor avalia? Veja só, logo que deu a pandemia e logo que os aviões de passageiros, que é muito interessante a gente falar, que a gente calcula que cerca de 8% de toda a nossa fruta que é exportada, ela vai de avião. Mas é muito importante dizer que ela vai nos porões dos aviões de passageiros. E quando pararam todos os voos, praticamente as frutas deixaram de ir. Mas essas frutas não se perderam. Elas foram embarcadas logo no começo da pandemia, no navio ou foram vendidas no mercado interno. Como é que está a situação hoje? A situação hoje, nós temos duas situações que estão críticas. É tanto Portugal como a Inglaterra que proíbem voos do Brasil para lá. Então, infelizmente, não está sendo enviado as frutas, não estão sendo enviadas as frutas porque não tem voo para esses dois países. Eles prometeram liberar o dia 1º de março, não liberaram, 16 de março não liberaram, e vamos ver aí quando é que eles vão liberar para que a gente possa continuar mandando nossas frutas via aérea em aviões de passageiros nos porões. Guilherme, só para a gente entender melhor, tanto para Portugal quanto para a Inglaterra, que tipo de fruta que a gente embarca para eles? Olha, não, todas as frutas, vamos chamar assim, umas mais, umas menos. Se você Portugal, por exemplo, nós mandamos muito manga aérea. Manga aérea vai muito a Portugal. Quando você vai para a Inglaterra, Inglaterra vai muito melão, vai muito limão, vai muita manga, também vai muita uva, entendeu? Vai muito avocado. Então, esses países eles consomem bem as nossas frutas.
E sem esse mercado externo, Guilherme, como é que ficou o consumo dessas frutas que não foram embarcadas? A gente conseguiu colocar elas no consumo interno? Ele compensou essa demanda? Como é que ficou para essas frutas que não foi embarcado de fato pelo produtor? Com certeza. Na primeira fase, logo no começo da pandemia, que vai fazer um ano, né? Então, nós relocamos essas frutas tanto para o mercado interno como para de containers, tá certo? Que é via navio, tá? Agora, recentemente, a mesma coisa. É muito importante a gente dizer a vocês que não houve durante essa pandemia assim, olha, se perdeu fruta, não tinha para quem vender, a pessoa, o comprador deu um calote. Não, não. Porque no meu sentimento, e a gente ouviu muito isso, logo no começo da pandemia, houve uma corrida para se comprar arroz, feijão, carne, macarrão, enfim, essas coisas. Depois foi se ver que não era assim. Então, hoje, as pessoas em casa, ao contrário, elas procuram ter um lanchezinho, comer uma fruta. E outra coisa, o mundo, depois dessa pandemia, eu não tenho dúvidas, eu não sei assim se o que é que vai acontecer, se essas reuniões que nós estamos fazendo agora, se vai ter, se as pessoas vão continuar a viajar aos grandes centros, o que é que vai acontecer? O que é que vai ficar? O que é que vai mudar e o que é que vai voltar ao que era? Agora, uma coisa eu tenho muita convicção, que o povo vai comer mais fruta. Virgínia, não tem nada mais saudável do que uma fruta. Um bebezinho de 10 meses de idade, ele come de manhã uma papinha de mamão. Um cidadão de 90 anos, antes de dormir, ele come uma fruta para dormir. Um estudante leva uma fruta para a universidade. Você come uma fruta no café da manhã, você come uma fruta de sobremesa. A fruta, você tem de todos os paladares, de todos os olfatos, de todas as cores, de todos os formatos, com casca, sem casca, com caroço, sem caroço, e os derivados das frutas, se você for partir para a culinária, para os doces, para as saladas, e até para a famosa caipirinha de fruta. Então, o que eu entendo é que o mundo vai querer ser mais saudável, o mundo vai querer ser mais sustentável, e aí nós vamos cada vez produzir e exportar muitas frutas. Seu Guilherme, muito obrigada pela disponibilidade do senhor. Eu deixo o convite aberto para o senhor voltar mais vezes, trazendo aí os resultados finais dessas tratativas com a China e mais novidades para o nosso senhor, para o nosso setor. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para recebê-lo mais vezes. Tá. Muito obrigado. O que nós estamos lutando muito que aconteça, Virginia, é que se conclua o acordo Mercosul Comunidade Comum Europeia. Esse acordo foi fechado em 2019. Nós estamos ansiosos para que isso ocorra, porque vai ser muito positivo para o setor de frutas. Só para lhe dar um exemplo para encerrar, a uva, quando a gente exporta para o mercado comum europeu, a gente paga lá um imposto, chama Import Duty, de 8 a 14% do valor da uva vendida lá. Enquanto outros países, como o Chile, zero de imposto, África do Sul, zero de imposto, Peru, zero de imposto. Então, quando esse acordo for fechado de uma vez por todas, por exemplo, um caso da uva, ela vai a 0%. Aí nós vamos ter uma concorrência leal com esses outros e não desleal. E as outras frutas vão, cada ano, cair num percentual até se tornarem todas zero de imposto. Eu estou muito contente, acredito muito no setor, o setor está dando show, nós temos frutas de excelente qualidade e queremos conquistar o mundo. Seu Guilherme, só para eu entender melhor, em que fase desse acordo que nós estamos, por que ele ainda não foi firmado de vez? Explica, conta um pouquinho mais para a gente, já que o senhor trouxe essa Muito importância para o interessante. Olha, setor. a semana passada, o Mercosul comemorou 30 anos, que Uhum. são alguns países da América do Sul. Isso foi feito para que o América do Sul tivesse uma força de negociar com países no mundo ou com bloco de países, bloco para bloco. Só para você ter uma ideia, tem 20 anos, o Mercosul tem 30, tem 20 anos que há conversações entre o Mercosul e a Comunidade Comum Europeia para fazer esse acordo dos dois blocos. Só para você ter uma ideia, o Mercosul tem um PIB de 2,5 trilhões de dólares. E a Comunidade Comum Europeia tem um PIB de 14 trilhões de dólares. Quando foi em junho de 2019, esse acordo foi, vamos chamar, fechado. Mas para que ele comece a vigorar, nós precisamos que ele passe, seja traduzido pelas diversas línguas,
bem como ele passa por todas as câmaras de deputados, vamos chamar assim, de todos os países envolvidos. E de 2019 agora para 2021 tem sido muito lento. Ficam cada um colocando um defeito e fala dessa questão, entendeu, da ambiental, que aí não vou assinar, etc. Tal, mas eu creio que todo mundo vai ter juízo. Já se fala de que o acordo será assinado, mas que terá tipo um apêndice ou um aditivo para dizer que todo mundo tem que cuidar do ambiente, tá? Do ambiente. Então a gente está animado para que isso aconteça. E acontecendo isso, vão ser tirados esses impostos, que são muitos, e aí nós vamos poder cada vez mais exportar mais e ter melhor rendimento para os produtores no Brasil. Perfeito. Então, agora sim, Guilherme, muito obrigado. Deixo o convite aberto. Espero o senhor mais vezes aqui no NA. Tá, muito obrigado, viu? Deus dê saúde a vocês e comam mais frutas. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Coelho, presidente da Abra Frutas, que trouxe para a gente aí o cenário atual. A Abra Frutas, junto com o MAPA, vem buscando ampliar as exportações de frutas para o Brasil como um grande potencial comprador. A China, que já importa melão do Brasil, e agora houve um interesse aí por parte do governo chinês em importar também uva. Bom, vou ficando por aqui, mas você não sai daí que já já a gente está de volta.